inofensivos, né? Então, a gente estava conversando aqui em off que a Joyce teve a visita do Batman, né? Um morcego. De novo. Só que assim, o morcego pode ser não vampiricida, né? Porque a gente tem um grupo de... Os morcegos eles se dividem de acordo com o tipo de dieta. Os popularmente chamados de vampiro é um grupo de morcego que se alimenta de sangue, né? Não é que ele pula no pescoço das vítimas. Ele vai lá, ele faz um corte na pele, normalmente de cavalo, de bovino, e fica se alimentando. Ele dobra a língua, parece um caninho. Misericórdia, vamos lá. O morcego vampiro, ele não tem canino grande. Ele tem os 2 dentinhos da frente, que são os incisivos, é igual um coelho, bem fininho. Então ele dá um corte e aí ele coloca saliva, e a saliva dele não deixa coagular. E à medida que vai escorrendo o sangue, ele vai dobrando a língua como se fosse um canudo e ele vai bebendo o sangue aos poucos. Então ele vai lá e começa a se alimentar. E esse morcego a gente chama de desmodos rotundos. Só que é o mais comum aqui na nossa região? Não é o mais comum. Não é o mais comum. Mas para quem não tem habilidade, é difícil de classificar, né? Ah, esse aqui é um vampiro, esse aqui não é. Mesmo um morcego que não seja vampiro, ele pode ter algum tipo de vírus de raiva. Existem vários tipos de raiva, existem pelo menos 7 tipos diferentes. Né? As 2 básicas são a gente chama de raiva agressiva e aquelas que dão raiva paralítica, que são aquelas que dão paralisia, que dão adormecimento e tudo mais. Então... Ela já está começando a ficar nervosa, cara. Então assim, manipular o morcego é sempre desaconselhável. Então o melhor, né, é chamar. Mesma coisa em relação à cobra. Tem cobra que tem a peçonha e tem cobra que não tem a peçonha. Mas mesmo as que não tenham a peçonha, que não tem o dente no oculador, elas são serpentes que podem ter muitas bactérias na boca. E uma mordedura de uma jiboia, por exemplo, que foi uma cobra que apareceu aqui no interior de Tubarão há um tempo atrás, que não tem veneno, ela pode dar muita infecção, ela tem bactéria bem complicada. Então, assim, o mais indicado é chamar a autoridade. Claro, se tem condições do animal fugir, né, se é num quintal, se é... Por exemplo, aqui na nossa região aconteceu só uma vez, uma onça parda aparecer ali em Laguna. Mas quando a gente está fazendo um trabalho a campo, eu estou num sítio, apareceu uma onça no alto da árvore. Fecha a casa, vai dormir. Amanhã de manhã a onça não estará no quintal. Essa é a melhor forma porque ela vai embora. Então, se existe alguma forma do morcego ir embora, da cobra ir embora, deixa o animal seguir o seu caminho e não faça nenhuma intervenção. Agora, se for fazer a intervenção, eu aconselho sempre chamar uma pessoa que seja capacitada para poder ajudar nessa intervenção. Habilitada, né? Eu até comentei aqui que o dia que aconteceu, eu estava sozinha e que eu gritei tanto que eu paralisei o morcego, os meus 2 gatos. É impressionante, é sério, me chama a próxima vez que eu neutralizo. Eu gritei tanto que o recruta ficou me olhando, a Luluca ficou me olhando e o morcego ficou intacto. Ele é cego, mas ficou me olhando. Ele enxerga bem pouquinho, mas ele seguia por som, né? Então ele deve ter ficado, era tonto. Ficou tonto, mas... cara. Só que nessa eu peguei e botei um balde dentro, porque eu vi uma vez que eu coloquei o balde para ele não voar, porque o meu medo era... Toda a minha casa é telada. Sim. Ele entrou por um lugar que estava ali aberto, então vamos dizer, um né? espaço do lado do ar-condicionado que tinha um buraco. Do ar-condicionado. Então, e aí na hora que o recruta retirou essa grade, ele saiu por ali. Recruta é meu gato, pra quem não conhece. Colocar o balde, tu deve ter visto num desenho animado, né? Mas a ideia foi válida. Não, na realidade me falaram que era pra eu tapar com alguma coisa até chegar... Aprisioná-lo até chegar alguém, até chegar né? alguém. E aí a ideia foi bacana. Foi o balde. Mas assim, eu acho que as pessoas têm... Para eu que trabalho com isso, é fácil às vezes falar, porque eu acabo convivendo e tu não tem medo de pegar, porque tu já sabe como pegar também. Com a mão nunca. Botar uma luva. Sempre com luva, no mínimo, ou pode pegar até com uma toalha, com uma proteção, mas com a mão nua nunca. Eu falei, viu, mão Sávio? Nua, eu falei, bota a sacola na mão, Sávio. Ele pegou com um monte de sacola e pano também. Porque assim, né, Joyce? Eu não sei por onde esse morcego passou, né? Vamos só lembrar um pouquinho o que aconteceu nos últimos tempos. Teve um novo ciclo de febre aftosa, que é uma doença de bovinos que matou 619 animais lá na Ásia, 6 mil animais foram mortos depois. A gente apresentou agora um navio em alto mar que ficou vários dias com surto de hantavirose, onde diversas pessoas passaram problema. A gente está com a questão do ebola, que inclusive eu acho que tem um paciente em Porto Alegre que está com suspeita de ser positivo de uma pessoa que veio de Uganda. Nós tivemos o caso do Covid. Ou seja, a gente tem tanto vírus, tanta bactéria no mundo que está circulando que a gente nunca sabe. Porque assim, por que aquele animal silvestre ele parou lá na tua casa?
Porque, teoricamente, não é para o morcego ir para tua casa. É para ele estar numa rocha ou num tronco de madeira. E se ele foi parar na tua casa, realmente porque ele está doente. Tá passando agora na televisão esses dias, né? Que estão diversos pinguins aparecendo no nosso litoral, né? E algumas pessoas estão querendo fazer intervenção. Esse pinguim que veio nadando lá do sul da Argentina até chegar aqui, ele pode ter manifestado uma série de doenças. Se eu manipular, eu tenho uma grande chance de adquirir algo que até então estava sossegado, mas no meu corpo pode ser problema. Então, o ideal é nunca fazer a manipulação, nunca fazer a intervenção, porque se um animal silvestre deixou ser manipulado, alguma coisa não está certa. E ele foi, provavelmente, eles estavam em mais do que 2, já certo. Era uma colônia. Não sei se você chama assim, colônia? Pode ser. Bom, eles estavam ali em grupo. Então, estavam em mais de 3 de certeza, porque 3 a gente avistou. E o barulhinho era o kikikikiki. Isso. Eram alguns ali. O pessoal que tem no telhado da casa, no forro, escuta bastante os kikiki. Gente, impressionada. E aí o que acontece? Não foi só, a gente já em outros lugares do prédio. É um prédio no centro da cidade. Sim. É um prédio mais antigo, então eu imagino, porque desde quando eu me mudei já não foi a primeira vez que eles apareceram. Então eu imagino que eles são igual as baleias que vêm tirar os filhos. Eu acho que eles escolheram isso aí, só pode. Na verdade. Porque então é muita doença para vir se acolher ali. Não é hospital, morcego, só para vocês saberem. Ali não. Ali é o seguinte. Como é uma terceira vez, amigo? Não, vários prédios, várias casas têm morcego. Como a gente destruiu a maioria das árvores antigas onde eles se escondiam, e a gente destruiu os rachos de pedra, as cavernas, o que sobra para eles são as nossas construções. Misericórdia. Então, em alguns lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, eles constroem o que a gente chama de morcegueira. É como se fosse um telhado falso, que os morcegos vão lá e se alojam. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Então eles se alojam em buraco de ar-condicionado, em prédio antigo, em forro. Então é muito comum, né, principalmente o pessoal que tem casa com aqueles forros antigos, que se escondem lá, o morcego que faz barulho. E aí tem um outro problema, é que os morcegos, eles acabam defecando nesses lugares, e aí tem um cheiro forte, né, que é as fezes, algumas pessoas chamam de guano, que tem um cheiro muito forte, e quando umedece e molha, escorre pela parede e mancha. E aí algumas pessoas ficam um pouquinho contrariadas enquanto a isso. Então, principalmente quem tem problema com morcego, existem alguns profissionais que trabalham com isso, né? Tem gente que coloca, por exemplo, telha de vidro, que é para poder aumentar a claridade no telhado, colocam telas protetoras ao redor do telhado e fazem a proteção para que diminua. Quem é moleque mais velho, como eu, a gente fica brincando com taquara de bambu rodando na frente do telhado, porque na hora da boca da noite o morcego saía, ele não conseguia se localizar. Olha, e aí a gente dava bambuzada na cabeça do morcego. Então a molecada, os mais ninja e os mais raízes, a gente fazia isso quando era pequeno, só pelo prazer de matar, tá? Não tinha nenhum. Mas hoje em dia existem pessoas especializadas que fazem um trabalho decente. Isso pela psicologia, psicopatia, só pra você saber. E a molecada para de matar o morcego, que eles também cumprem um papel de uma biodiversidade. Eles se alimentam muito de mosquito, uma série de insetos. E é mais fácil vocês ficarem doentes com o mosquito da dengue do que com o morcego. Não sei agora se eu agradeço as visitas ou se eu, né? Não, fico feliz que foram embora. O morcego e o rato se dão bem. Morcego e rato se dão bem, eles não têm contato, eles não interagem. Existem algumas pessoas que acreditam até hoje que o morcego é a evolução do rato, né? Mas no forro eles podem se esconder e acabam um transmitindo enfermidade para o outro, mas não tem agressão entre eles. Bom, então o fato é, sempre que ver, a gente até abordou esse assunto, um pouco dele na semana passada, que foi Dia dos Oceanos, oceanografia, até falamos sobre os animais, os pinguins, tartarugas que foram devolvidas, que vieram nas redes das tainhas. Né, das tainhas. Então a gente tem que acionar o órgão responsável, isso a gente já entendeu. Então, mas se acontecer, realmente ter cuidado de não querer enfrentar sozinho sem a devida... Eu sei que às vezes vai parecer tranquilo, eu vou enfrentar, mas se tiver que fazer, porque... Vou dar um exemplo. Entrou um morcego, eu tô longe, não tem como chamar ninguém, vai demorar no mesmo meia hora, deixa a casa aberta, né? Tenta fazer o morcego sair. Se tiver que fazer uma intervenção, se proteger bem, porque o risco de contaminação ou um acidente, se um morcego for preso pela mão, ele vai se defender e ele vai morder.
né? E essa mordedura do morcego pode transmitir uma série de problemas. Então, ou deixa o bicho embora, ou chama alguém, fecha a casa, chama alguém e aí eles vão fazer a intervenção correta. Bom, isso já fazem 2 semanas, então tecnicamente ninguém morreu, tá tudo em ordem lá em casa. Ninguém morreu, tá tudo bem. Só coitadinho do morcego. Graças a Deus. Só teve um óbito que foi um morcego e não foi culpa nossa, então tá tudo certo. É que assim, a gente sempre, a gente preza muito sempre pela vida humana, né? Sempre pelo risco de se contaminar, de ter problema. Mas se a gente começar a prestar atenção, esses animais estão perdendo seus espaços, perdendo suas áreas de vida, e a quantidade desses animais que morrem todos os anos é gigante. Então, mesmo que se for a menor chance de proteger o morcego, entre uma vida humana e uma vida do morcego, eu não vou discutir, é a vida humana. Mas se houver maneira da gente proteger e melhorar a condição do morcego, eles vão controlar principalmente a quantidade de insetos que transmitem tantas enfermidades para nós. Então é bom, né? Como eu fiz, eu não matei, eu só imobilizei para largá-lo depois. Tá certo. Para teres uma ideia, no México, né, a produção de tequila ela é feita a partir de uma planta chamada algarve. E quem faz a fecundação dessa planta é o morcego. O morcego também é bom para fecundar maracujá. Então, os maiores projetos de conservação de morcego estão no México, porque eles utilizam os morcegos para poder fazer a fecundação do algarve, que vai se transformar na tequila e no mezcal depois. Olha só, meu Deus do céu. Como? Eu estou procurando um vídeo aqui, que eu até salvei para este momento aqui, para nossa conversa. E eu vi um vídeo e que uma senhorinha, não sei qual foi o lugar, agora eu não me lembro, até eu entrei em contato com ela para ela dar entrevista pra gente, que ela viu um gatinho, então acho que deve ter visto esse vídeo, viu um gatinho, pegou o gatinho, cuidou do gatinho, o gatinho era um pouco agressivinho, mas ela amamentou o gatinho, cuidou de gatinho, tava lá, quando ela postou o vídeo bateu lá não sei quantos milhares de visualização e era um gato, era uma jaguatirica. Então assim, na verdade, assim, ali foi uma história, né, que ela criou, mas ela sabia que era uma jaguatirica. Ela sabia? Sabia. O pessoal de roça sabe muito bem o que é um gato doméstico e o que não é. Tava querendo cuidar da gatinha. Não, e aquela jaguatirica, se eu não me engano, é lá no norte. Eu não sei se é na Amazônia ou Rondônia, porque é uma jaguatirica que depois ela anda no varal. A mulher vai fazer os trabalhos, ela fica andando no varal. Ela convive. Então, assim, em algumas regiões, né, principalmente no norte do Brasil, é um pouco mais comum as pessoas terem contato. A única coisa que eu acho assim, se a mulher na boa intenção, ela fez para salvar o bicho, não tem problema nenhum. O grande problema é que cada vez que as pessoas veem isso na internet, estimulam outras pessoas a fazerem o mesmo. E se ela salvou a jaguatirica tem contato com o mato, vai e volta, e foi uma questão de situação, eu não tenho problema nenhum. A partir do momento que ela monetiza, que ela transforma esse animal num circo, que ela transforma isso numa coisa convencional e normal, e isso acaba estimulando mais pessoas a fazerem, eu tenho reservas a respeito desse ponto. Então, eu entendo que muitas vezes a gente tem que fazer uma intervenção para salvar um animal, se a história for verdadeira, né, que ela encontrou como um filhote, porque a gente sabe também que tem algumas histórias que não são bem assim, mas o que eu não sigo, eu não acompanho e eu evito, porque senão eu seria mais um a estimular. O projeto que eu estou hoje, né, o Instituto Amparo Animal, a gente tem uma coisa chamada algoritmo selvagem. O que a gente está trabalhando? Para as pessoas não curtirem esse tipo de imagem e evitar. Porque tem gente que compra macaco prego para colocar na internet, aí o macaco prego tem um Instagram. Tem outro que compra um papagaio para ter um Instagram. Isso estimula as pessoas cada vez mais terem isso. E isso aporta cada vez mais um valor econômico e cada vez mais pessoas vão buscar no mato animais silvestres. Por um tempo era muito comum pessoas terem papagaio em casa. Com a questão do IBAMA, com a questão de legislação, pessoas diminuíram isso. Agora, com o Instagram, algumas pessoas voltaram a ter interesse. Porque não é uma questão de salvar o papagaio. É uma questão de eu ganhar likes, eu ganhar curtidas e eu fazer com que aquilo seja monetizado. Então, toda vez que parte para esse lado, eu vou para o outro. E eu não curto, eu não acompanho. É até aqueles bichinhos que hoje... tem vários bichinhos que são diferentinhos e que o pessoal... eu vi um porco-espinho. Isso, hedgehog, é o porco-espinho. Um ouricinho, né? Isso, ouricinho. Acho que é isso. Os ouriços, até eu tenho uma amiga, não vou falar o nome, obviamente, aqui. Daqui a pouco já é bom. Não, ela tem um desses. Mas, não tá nem... Eu fui pegar ele na mão. Quando eu peguei na mão... Espeta. Cara, espeta. E eu falava... Eu gritei, tadinho. E ele é tão... Ele parece um narizinho rosado, assim. Ele é o Sonic do desenho do videogame.
Daí ele só fica acordado a partir das 9 da noite, ele é noturno. Ele é insetívoro noturno. Então, assim, tipo... Não, assim, cada um tem o seu bicho de estimação, mas é que, assim, às vezes a gente acaba estimulando, porque assim, Joyce, se acontece o que acontece com cães e gatos, se a gente tem um problema tão grande de convivência, e muitas vezes os proprietários, os tutores, responsáveis, chamem como quiserem, são mal informados em manter esses animais com saúde e qualidade, essas espécies exóticas, elas têm muito mais problema de saúde. O papagaio que é para viver 80 anos, 90 anos, o papagaio não passa dos 20. Olha só. Né? Uma calopsita que poderia viver uns 30 anos, a calopsita não está passando de 5, 6. Por quê? Porque as pessoas tentaram popularizar tanto e acabam trazendo impacto. Então, esses animais exóticos, silvestres, eles precisam de um cuidado veterinário específico, precisam de orientação, e essa banalização que tem sido feita tem prejudicado bastante o tempo de vida desses animais. Olha só, gente, serve de reflexão aí para quem que quer, né, de repente, ter um animalzinho de estimação. Animal de estimação, por enquanto que eu sei, gato e cachorro, e podem adotar até para tirar das ruas e aí trazer uma qualidade de vida. O estímulo hoje deveria ser a adoção, né? Porque a gente tem vários animais passando situações delicadas. Está saindo hoje uma matéria que, inclusive, uma pessoa foi presa, se eu não me engano, ou foi processada por conta de eutanásia de diversos animais no Rio Grande do Sul. E esse crime tem relação com animais que sobraram do pós-enchente do Rio Grande do Sul. Não tinham o que fazer, alguns animais tinham uma condição clínica deplorável e alguns animais acabaram sendo encaminhados, inclusive, para a eutanásia. Então, o Rio Grande do Sul até hoje tem problema com os excessos de cães que foram resgatados durante as enchentes e não conseguiram ter destinação. Alguns, inclusive, passaram por essa calamidade, né, que foi a eutanásia, pelo menos a partir do que eu li um pouco, está tendo bastante discussão, que era sem necessidade, mas muitos animais ainda não têm abrigo. Então, se for para estimular ter um animal de estimação, acho que a gente pode recorrer a essa grande quantidade de cães e gatos de rua que a gente tem e que precisam de um lar. Com certeza. Aqui, ó, Andrei Valtair colocou aqui que viu essa sirena na região de Vacaria e ele achou muito interessante. A sirena é uma ave muito bacana, muito bonita, pena que a gente não tem na nossa região e ela tem uma vocalização muito distinta. Inclusive tem alguns lugares que, como não tem mais, eles fazem programa de reintrodução, como ocorre no norte da Argentina. Paulo Almeida tinha uma pergunta, Paulo Almeida? Eu ia falar dos curiós, né, também, que aí no Brasil toda a galera... Curió, trinca-ferro, canário da telha, muitas Curió pessoas... são pássaros, né? São. Coleirinho, que as pessoas por muitos anos criaram, né, mantiveram em cativeiro, hoje diminuiu bastante, mas a gente ainda tem uma grande quantidade. Ter ave, né, eu consigo regulamentar, Joyce, não é o problema ter ave. A maioria das vezes as pessoas retiram da natureza para ter essa ave. Se houver uma reprodução em cativeiro, se tiver um controle dos animais com anilha, das associações, é o primeiro passo. Se eu pudesse escolher, não teria ave na gaiola. Mas eu sei que existe uma cultura, existe todo um mercado, uma questão comercial por trás disso. Mas que pelo menos não se tire da natureza. Eu acho que a partir de não tirar da natureza, a gente consegue conversar com o resto tudo. Enquanto for existir uma retirada grande de curió é uma ave bastante distribuída que hoje a gente é muito difícil de encontrar. Mas o trinca-ferro é uma ave também que ocorre muito em Santa Catarina e tem um comércio muito grande. Para quem não sabe, algumas aves podem custar mais de 50, 60 mil reais. Gente, meu Deus. Então é um comércio. Olha, até cruel. por sinal, o cágado que eu tive, eu adotei ele lá do hospital universitário, então vale destacar na época, né, era da Unisul, então eu resgatei, porque ele, num grupo que eu estava, eles falaram, olha, esse animal ele vai ser também, ou ele não vai poder voltar para a natureza, porque ele tinha já acontecido uma situação que ele tinha sido machucado. Ele tinha um problema e, se eu não me engano, a espécie do cágado... Isso, a espécie que tu tinhas era uma espécie não brasileira, que não poderia também ser solta em vida livre. Isso, e aí, ele iria ser... Pode falar eutanásia, né? Ou eutanasiado, ou teria que ir para um particular para poder mantê-lo em cativeiro. E aí eu adotei por isso. Então a gente, né, deu uma vida, eu acho que uma vida bem boa, digna. Para o animalzinho. A gente aprendeu tudo como lidar com eles. Aprendi até a hidratação. Isso.
Sem creme. Sem creme. Mas a gente deu essa vida, então a gente teve... Foi o único animal diferenciado que eu tive até então. Os restos... O resto é bom, né? O resto foi... Os outros foram adotados. Todos eles. Um eu ganhei da minha irmã, que ele era um bulldog que viveu bastante anos ali com a gente, 11 anos, e partiu de forma natural outra coisa, mas o resto, todos os meus animais foram adotados, assim, que eram animais abandonados. Quando a gente fala a mesma coisa que, procurem adotar. Existem alguns animais de raça que para eu comprar com aquela qualidade, com aquele perfil, eu vou comprar o cão, né? Não estou dizendo que não deva se comprar, mas assim, se for comprar, olha quem é o criador. A gente tem vários criadores que exigem tanto das cadelas, das fêmeas, que algumas às vezes acabam morrendo muito mais rápido. Então, quando eu quero ter, por exemplo, um cão de guarda específico para uma função, um cão de faro, ou um cão que ajuda pessoas, né, raças como Labrador, como Golden, a gente vai procurar o cão de raça. Eu não estou dizendo que é proibido ter essas raças. Gostaria que tivesse menos? Gostaria. Mas esses são animais selecionados para cumprirem papéis e funções. Agora, se o meu intuito é ter um animal de estimação, olha para o caramelo, né? Olha pro gatinho, aqueles rajadinhos, pretinhos. Tem um monte de bicho aí que tem uma boa índole, tem um bom trato com as pessoas e a gente menospreza, e tem vários animais sofrendo aí na rua. Alguns estão em cuidados especiais, mas mesmo quem está em cuidado especial, tem tanto animal para entrar que às vezes quem mantém essas ONGs, esses grupos, tem pouco recurso, tem pouco dinheiro para poder manter ração e um trabalho digno. E aí o que acontece? As pessoas não podem pegar todos que quer. Ela pega o que pode. E sempre terão animais excluídos. Então, se for para a gente poder escolha a adoção do animal. Maravilhoso, quero agradecer demais a tua participação. Sempre é um prazer falar com você. Só falo demais. Não, é ótimo, é bom até para trazer essa conscientização para todo o nosso público, sempre trazer de uma forma correta. A gente sempre fala de uma forma correta. Eu, claro, né, se eu pudesse, eu não quero mais ter macaquinho por sua culpa, então, por sua causa. Macaco nem assim, pensar. nem macaco nem... Pode botar Entendeu? Na minha conta. Pode então, botar assim, na minha conta. Não, por quê? Porque ele me fez entender que isso não é bom para o bichinho. Agora, peraí, veja bem. Se tiver um lá que vocês resgataram, que de repente vai para a eutanásia, eu posso ser uma boa mãe de pet silvestre, só para te saber. Tá bom, vamos lá. Tá? Se for um macaco que eu não sei qual é a enfermidade que ele carrega, tu colocaria dentro da tua casa com os teus filhos? Bom, se for um macaco que está sendo cuidado por você, eu sei que tu vai saber qual é a enfermidade que ele carrega. Então, eu já fico mais tranquila. Gente, então, quando tiver... Gente, ó, eu não vou ter nenhum, exato. Não, é que assim, a gente já conversou outras vezes, né, Joyce? Mas assim, macaco é uma espécie extremamente problemática em relação à transmissão de enfermidade. Gente, não importa se vocês são criacionistas ou evolucionistas, nós somos muito próximos do que é um macaco, tá? Então, as doenças de macaco e as nossas são quase que as mesmas. Uma enfermidade grave de macaco é grave para nós. Então, tomem muito cuidado quando, mesmo que vá em algum lugar onde tem um macaco de estimação, que as pessoas... Às vezes o pessoal gosta de ir em algum lugar para fotografar. O macaco vai no ombro ou dá uma banana com a mão. Tomem bastante cuidado no contato e interação com o macaco. Não é que todos estão doentes. Muito pelo contrário. Mas vai que você acerta na Mega Sena e aquele macaco, aquela interação, tem uma doença que pode transmitir para ti. Se for só para ti, problema teu. Mas se for para um filho, eu acho que o coração pesa. Agradeço demais, muito obrigada, Juarez Mai. Acompanhe ele nas redes sociais. Ele também está sempre trazendo conteúdo para o nosso grupo, o Estúdio Cidade, o Grupo SC Todo Dia. Agradece muito a tua colaboração. Eu que agradeço o convite, e sempre que possível estarei aqui. Pegou um frio no Paraná. Foi friaca, hein? Friaca. Andando atrás de Jaguatirica e onça parda. O pessoal só vê quem vê close e não vê corre, hein? Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Daqui a pouco a gente volta com mais Estúdio Cidade. Não sai daí. Você está ouvindo Estúdio Cidade. Cidade FM. Empreender na cidade, toda sexta às 9h20 aqui na Rádio Cidade. Oferecimento Camilo e Guise. Deslizamentos, acidentes e congestionamentos no Morro dos Cavalos na BR-101 causam prejuízos milionários à indústria, ao comércio, ao turismo do sul de Santa Catarina e ao Estado. Empresas param, entregas atrasam,
perdemos competitividade e, o mais grave, vidas também se perdem. A SIC de Criciúma convida líderes empresariais, autoridades e a comunidade a se mobilizarem para que se eleja um caminho viável que resolva com urgência esse grave problema. Nossa economia pede passagem. Morro dos Cavalos. Solução já. Uma campanha da SIC Criciúma. Apoio Rádio Cidade. Notícias do governo de Santa Catarina. Você já recebeu um alerta da Defesa Civil no seu celular? Fique de olho. Por trás dessa mensagem está uma estrutura completa de prevenção e resposta a desastres climáticos. E um esforço coordenado com todos os municípios para garantir a segurança de todos os catarinenses. Continue atento e fique seguro. Reduzir riscos e proteger vidas é a prioridade da Defesa Civil. Governo de Santa Catarina. Maus tratos a animais é crime, previsto em lei. Abandonar, agredir, manter em condições inadequadas ou negar alimento e cuidados básicos são formas de maus tratos. Quem pratica esse tipo de violência pode sofrer penalidades legais. Ao presenciar qualquer situação de maus tratos, denuncie. Disque 181. Proteger os animais é um dever de todos. Informação,